Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na sua telinha mais uma vez, o Breves Histórias, o podcast das nossas histórias marajoaras. Hoje um programa super especial, com um convidado que eu admiro muito, um grande amigo, um grande músico, um grande ser humano, né? Antes da gente começar e passar para falar um pouquinho com o nosso convidado, só agradecer mais uma vez pela audiência de todos vocês, a todos que já se inscreveram no canal, a todas as pessoas que mandam mensagens, que sugerem entrevistas, enfim, muito obrigado por prestigiarem o podcast Breves Histórias, tá? Lembrando a todos vocês que a nossa terceira temporada tem um patrocínio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, tá ok? Então a gente fica muito feliz de ter sido contemplado nessa lei, de ter conseguido captar o recurso para que a gente pudesse realizar essa terceira temporada, né? E que venham mais e mais leis de incentivo à cultura para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, tá ok? Então, como eu falei para vocês, o nosso convidado é especialíssimo, um grande ser humano, marajoara, um caboclo marajoara, amigo da gente, um grande mestre da cultura, Adamor Ribeiro. Bom dia, caros amigos espectadores, telespectadores, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, por ter me concedido todos esses anos de existência e a oportunidade de estar aqui, em breves, certo? Eu me chamo Adamor Ribeiro, eu sou conhecido no mundo artístico como Adamor do Bandolim, sou caboclo do Anajás, nascido lá no Rio Guajará, né, interior do município de Anajás, mas eu tenho por breves assim, uma estima muito grande, porque quando eu cheguei, vindo de Macapá, onde eu comecei a minha teimosia em querer ser músico, né? Me apresentei em público na rádio difusora de lá, eu cheguei em Anajás em 62, aos 20 anos, há exatamente 60 anos atrás, né? E eu não tinha companheiros, não existiam músicos lá em Anajás. Não tinha mais ninguém, absolutamente nada. Então eu sempre dava mais capolido, passava em breves. Aqui sempre eu encontrava os amigos, certo, da viola, né? Isso, exatamente. Era o Caboclo Gito, o Oswaldo Banana, o Djalma, meu compadre saudoso Luiz Baleia, o saudoso Ederaldo, né? O Marinho, o Tita, esse pessoal, o Tita estava começando nessa época, né? Então, breves era onde eu extravasava a minha sede de tocar, né? Tá, a gente vai chegar nessa parte, vamos contar. Eu tenho por breves assim uma estima muito grande, né? Inclusive eu quero agradecer aqui o apoio que me foi dado via Secretaria de Cultura, né? O apoio da minha vinda aqui, a minha estada lá no hotel, né, o Grill. A Secretaria de Cultura me deu todo o apoio. Eu não conheço o senhor prefeito pessoalmente, eu quero aqui deixar meus agradecimentos, minha gratidão e o meu reconhecimento pelo respeito pela arte, que não é a mim, é a arte. Estou aqui para colaborar com um evento muito importante que é o combate ao alcoolismo, né? Exatamente. Então o mestre Adamor está aqui em breve, né? Ele veio participar de um evento em comemoração aos 33 anos do Grupo Novo Horizonte, dos Alcoólicos Anônimos, aqui em breve, vai fazer um show, né? E a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, que agradecer à secretária Josimelo, ao prefeito Charão Leão, que deu todo o suporte, né, a hospedagem, a alimentação para o mestre ficar aqui na nossa cidade. Então a gente sempre tem que agradecer aquelas pessoas que nos ajudam, nada mais do que justo, né? Mestre, então vamos, como diz o cara, vamos começar do começo. Não, relaxe, fique tranquilo. Relaxado. Que aqui é um bate-papo, não tem nada de muito sério, muito formal. A hora que der pra tocar, a gente toca. A hora que for pra contar mentira, a gente conta. E assim, a gente vai aqui conversando, tá? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, da sua família com seus pais, né? O seu local de nascimento, como foi seu primeiro momento da sua infância. O nome dos seus pais, o seu local de nascimento, como foi esse primeiro momento do Adamor Ribeiro? Meu pai chamava-se Oswaldino do Nascimento Ribeiro e a minha mãe Celina Lobato Ribeiro. Meu pai chegou, é natural de Anajás, ele tinha um pequeno comércio, certo, na beira do rio, mas antes desse comércio na beira do rio, ele foi trabalhar com o meu tio-avô Cândido Manuel Ribeiro.
pai do Nelson Ribeiro, avô do Nicia Ribeiro. Isso. O meu tio Nelson era primo legítimo do meu pai. O meu tio avô Cândido era irmão do meu avô paterno, né, Antônio Ribeiro. E o meu pai perdeu os pais dele cedo, né? O meu avô Antônio morreu cedo, então o meu tio avô Cândido Ribeiro, vendo a situação dele, que ele ficou sendo o chefe da casa, né, o mantenedor da despesa da família, todos os irmãos menores. Aí ele trabalhava na mata, riscando seringueira, roça, trabalho rural mesmo. Aí o meu tio chamou o papai para ser caixeiro lá na propriedade dele, lá no Alto Rio Cururu. Naquele tempo era Belém do Moreira, que era do velho Apolinário Moreira, depois os Ribeiros compraram. Meu pai foi balconista. Nesse balcão ele aprendeu a ler, a escrever. Papai não tinha respeito pela ortografia, ele escrevia do jeito que dava. Do jeito que ele entendia, ele escrevia. Ele nunca sentou assim, não teve ensino estudou. Formal, nada. Nunca estudou. Foi aprendendo assim por conta então, própria. como o salário era pouco, ele falou para o meu tio que desse uma propriedade para ele. Meu tio tinha várias propriedades, lá no alto do Igarapé, já pulando daqui, do Guajará, e ele fez uma casinha lá e pegou umas mercadorias para revender. E ele tira a revenda dele lá, mas ia para a mata tirar o látex para fazer a borracha, aquela história toda. De 15 dias ele estava lá prestando contas. O meu tio, quando vendo isso, achou que ele dava para o negócio, e meu tio era político envolvido, ele foi vereador lá naquele tempo, ele chegou a ser até intendente, né? E meu pai herdou esse gosto pela política devido ao meu tio, o avô Cândido Ribeiro. Então, o meu tio, vendo que o papai tinha jeito, trouxe o papai para Belém, levou para Belém. Chegou lá nos armazéns onde ele comprava, ele comprou as mercadorias para o papai, tudinho, essas coisas de estiva, açúcar, sabão, essas coisas. E para levar, e já no mesmo preço que ele comprava junto com o patrão, né? Aí ele já poderia vender a mercadoria mais em conta lá. Certo. E fazer a concorrência mais longe, é muito distante, era de remo, era umas 5 horas a remo. Naquele tempo não tinha negócio de rabeta, era tudo difícil. Muito mais difícil. E meu pai ganhou lá nesse Igarapé, nasceu meu primeiro irmão, que faleceu muito prematuro, foi aquela febre braba lá, ele morreu. Depois vim eu. Cheguei aqui a este mundo de 29 de maio de 42. Né? Agora em 2024 eu vou fazer 82 anos. Né? E eu nasci lá nesse Igarapé, mas quando eu me entendi como gente, já estava na margem do rio. Papai ganhou um dinheiro, comprou a casa, já a casa não era mais de palha, era de madeira de lei, a soalhada contava, porque a primeira casa nossa era de paxiúba, emparedada com palha de ubuçu, coberta com palha de ubuçu, né? Parte da casa era feita de açaizeiro mesmo. Isso tudo lá no Cururu? Nesse Igarapé Limão. Certo. Depois ele veio para a margem do Rio Guajará, comprou uma posse lá e armou a localidade Sempre Viva, né? Ele botou o nome do comércio Sempre Vivo do Guajará. Sempre Vivo é uma flor silvestre muito bonita, né? Então, por isso é que eu tenho aqui a valsa Saudade Sempre Viva, que é uma homenagem ao meu pai, né, para pegar esse lugar. Bom, aí o papai comprou, eu me entendi, tinha um gramofone que tinha uns discos tamanho do LP, 78 rotações, que era idêntico ao CD, assim, só tira uma face, não tocava os dois lados. Então dava a corda naquele gramofone, escutava só aquelas músicas antigas da gravadora Casa Edson, Rio de Janeiro. Era só instrumental, não era cantar, só instrumental. E onde é que entra sua mãe nessa história aí? A sua mãe era de lá da localidade também? A minha mãe era do Rio Aramã, onde o papai morava anteriormente. Conheceu a mamãe por aquela região da Aramã, Jipuru. E depois que eles foram para lá? Depois que eles foram para lá. Quando ele casou cedo, aí meu tio levou ele para lá, e depois ele botou o comérciozinho no Igarapé e depois veio para a beira do rio. Certo. Tempos depois, tira um comerciante aqui em Portel, o seu Ladislau, eu não lembro do nome, só sei esse nome, Ladislau. E ele vendia, ele trabalhava para uma empresa de cigarros, Souza Cruz. Ele tinha um barquinho, por nome Colomi, que só vendia cigarro. Aí, então ele foi lá pelo interior e papai negociou com ele, fez um rolo, uma vitrola
com os discos de 78 rotações, que já eram modernos, e papai vendeu para eles a borracha, o couro da onça, aquele que o pessoal, né, tirava, matava os animais para vender a pele de jacuruxi, essas coisas, corpo de cobra, tudo isso. Papai fez um rolo e comprou a vitrola. Nessa vitrola, para felicidade minha, vieram muitos discos instrumentais. De Jacó, Valdir Azevedo, Nelson Miranda, que não era Lupes, era o Nelson Miranda, e alguns Garoto também, e umas cantoras, Emilinha Borba, Alana Bittencourt, esqueci o nome de uma outra agora, Edith Veiga, mas a minha atenção era nos ponteados, a minha atenção. E tinha um disco 78 rotações, que era do Garoto, que era um paulista, que hoje eu sei, que chamava-se Aníbal Augusto Sardinha, um grande músico, ele era o mago das cordas, tocava tudo. É considerado um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Aí eu não sabia quem era Garoto, e na minha imaginação, eu tinha meus 7 para 8 anos, eu fui baptizado pela minha mãe. A ABC me alfabetizou. Aí eu lia Garoto, eu imaginava que Garoto fosse um menino igual a mim, daquela idade, tocando daquele jeito. Aí eu encafifei, digo, não, eu vou ser tocador também. Se esse garoto toca, por que eu não posso tocar também? Né? Exatamente. Aí eu me lembro bem que tinha uma gravação do cheguei para o 1-0. Eu lia Ixo, eu não sabia. Bom, aí eu cafifei com aquele, bom, eu vou ficar com esse, vou ser músico. E eu tirei minhas tarefas, né? Eu enchia água para a cozinha, sabe que eu não tinha água encanada, não tinha energia. Exato. Eu tinha que trocar o pavio das lamparinas semanalmente, que criava aquele carvão, ficava ruim. Botar nos faróis para botar assim na beira do rio, para casa de orientar as embarcações, né? Botava um farol grande assim. E a minha tarefa era essa. E o meu tio havia feito um banjo naquele tempo. Um banjo, ele pegou uma peça de cedro, meu tio firma, minha mãe, e cavou e fez um banjo inteiríssimo, com cabo e tudo. Sabe? Assim, só numa peça? Só numa peça. Apesar de ser de cedro, era pesado para mim. Eu não sei de que maneira ele conseguiu enrustir aquele couro. Eu não sei como foi. Caiu um avião lá em Anajás em 48, eu tinha meus 6 anos, e depois que tiraram os corpos e tudo, o caboclo invadiu lá e tirava aquelas fuselagens para fazer tolda de canoa. E o papai foi lá e tirando um bocado. E meu tio foi nessa viagem e tirou um pedaço de alumínio que fazia uma curva assim. Desse pedaço de alumínio ele conseguiu fazer o tampo do banjo. Não, sim, tirou o aro para fazer aqui o negócio do coisa. Porque a borda aqui, a lateral do banjo era tudo de madeira. Eu sei que ele conseguiu fazer. Só que aqui tinha os trastes. Você sabe que as trastes têm essas distâncias, essas não são aleatórias, elas têm um regulamento aqui. Exatamente. À medida que vai descendo para cá para o final, né? Que para nós é subindo, né? Então vai diminuindo. E o tio meteu o serrote. Colocou tudo do mesmo tamanho. Do jeito que ele, onde dava, ele meteu a serrinha e encerrou. O traste era a borda de caneco de leite condensado. Era áspero pra caramba, né? As cordas ele mandava buscar em Belém, o cordomento Turuna, que tinha antigamente corda 11, 12, 8, 9, à medida que era maior o número era mais fino, a espessura. Então ele conseguiu encordar. E era a minha briga com o banjo, que eu afinava e tentava atirar, mas lógico, devido à disposição dos trastes, eu não afinava. Aí eu tinha ouvido, eu montava o acorde de cabeça, montava o acorde pela sonoridade, eu montava o acorde e dava certo. Mas quando eu batia as cordas soltas, estava desafinado. Se eu afinava, não dava certo o acorde. Então eu tentava tirar o solo, mas quando não tinha condição. A minha palheta era um pedaço de uma lasca de chifre de boi assim, que a pessoa pedaço era a minha palheta. Bom, mas eu não tinha instrumentos, eu decorava as músicas e aí eu decorei afinação de violão, afinação de violino, eu decorava tudo na cabeça. Aí eu
passava o tempo todo no Colégio do Carmo, que eu estudei interno, de 53 a 57. Eu vinha passar as férias, não tinha instrumento, era o banjo velho que eu vinha para o colégio, então eu não tinha contato com instrumento de corda, um instrumento melhor, eu não tinha contato. Foi quando meu pai resolveu se mudar para Macapá, né? Ele se meteu na eleição, pegou a influência da política, aí se deu Você mal. já estava morando em Anajá, já? Não, Já lá na tava beira lá? do rio, na beira do rio. Quantos Aí anos você tinha nessa época, Eu mestre? tinha o quê? Meus 9 para 10 anos, né? Eu comecei entrando no colégio, eu fiz a admissão ao ginásio, eu tinha 10 anos, de 52, aí com 11 anos eu entrei no Colégio do Carmo, em 53. Com 11 anos, 53, 54, 55, 56, 57, foi o que eu estudei lá. Aí eu Interno? Interno. Então eu não tinha instrumento, era tudo na cabeça, eu memorizava tudo, aquelas músicas, tudo na cabeça. E eu me tinha que eu queria ser tocador. Aí o papai perdeu a eleição lá, deu errado, ele comprou uma casa em Macapá e resolveu ser regatão. E alugou a propriedade lá do Guajará. Alugou para o Jajico, a Geslau Donado de Araújo. O Jajico trouxe um primo dele, parente dele, por parte da esposa, que a dona Dalila Cordeiro era prima do Jajico. Trouxe o Mundinho Cordeiro, Raimundo Freire Cordeiro, pai do nosso amigo Estélio, do Manuel Cordeiro, para ser o gerente lá. Devido a ida, nossas férias eram no Guajará, ficávamos todos juntos. Eu conheci o Manuel, pequenininho, o Estélio nasceu lá nesse barracão da CPV. Nasceu lá, o Estélio nasceu em 58, nasceu lá. E lá em Macapá eu emprestava o instrumento dos outros para tocar, né? Eu não tinha instrumentos, emprestava. Aí, quando foi um dia, eu conheci um garoto tocando, um menino novo, rapaz, tocando cavaquinho muito bem lá em Macapá. Em Macapá, na Rádio Difusora. Aí eu vi aquele menino tocando, que ele era baixinho. Aí eu me aproximei dele, fiz logo amizade, perguntei de moral, eu fui lá. Esse cara chamava-se Gersino Soares Pacheco, que é nascido aqui em Breves, em Antônio Lemos. Um excelente músico e bandolinista. Pena que não deixou nada gravado. Tocava muito mais que eu. Era ágil, bom de ouvido, excelente músico. Essa família Pacheco daqui, que tem uns Pachecos músicos, eu creio que são parentes dele. São, com certeza. Aí hoje, o Gersino me deu aquele ânimo de tocar. Eu tinha um vizinho, por nome José Pena, que chama Zé Crioulo, ele é um criolino. Aí eu disse, vamos tocar na rádio, ver se a gente ganha um prêmio lá? Vambora. Aí ele emprestava um violão e eu emprestava um cavaquinho, eu também comigo. Aí, naquele tempo, não tinha a violência que tem hoje em dia, mas a criação era muito severa. Minha mãe não queria que a gente saísse com medo. Não tinha, naquele tempo não tinha nem assalto. Hoje em dia, né, é a violência de madrugada. Aí eu virei católico praticante. Sempre fui católico, mas eu não era tão praticante. Aí, mamãe, eu vou para a novena. Era negócio das tempos de Santas Missões. Aí eu saía para a novena, passava na casa do Marcelino, pegava o cavaquinho dele, e o Zé já estava com o violão dele, e a gente sentava o pau, ensaiar Pedacinho do Céu, né? Passamos 2 meses nessa vida. Ensaiando. Nesse ano, fiquei em recuperação no colégio, porque eu gazetava aula para ir tocar. Então, quando o sino da igreja badalava o final da novena, eu vinha embora, deixava o cavaco do menino e vinha para casa. Aí toda noite ia para a novena. Né? Aí no fim de 2 meses, cara, assim, eu digo, Zé, já dá pra gente tocar lá, vamos tocar. Aí nós fomos, né? Eu tinha uma bicicleta, aí ele era baixinho, eu digo, tu leva o cavaquinho e o bandolim, tudo emprestado. O cavaquinho e o violão e eu vou pedalando. Aí chegamos lá, eu tímido, né? Eu digo, Zé, ele era de lá, eu digo, Zé, vai lá e faz a inscrição. Aí o Zé fez a inscrição, foi lá, era tudo no balcãozinho, assim, uma mesa. Fulano, vai cantar o quê? Então era o nome do programa era Clube do Guri, começava às 9 horas até às 10, era só crianças cantando Ciranda, Cirandinha, aquelas canções bem infantis. E de 10 às 11 era o Alô Brotos, que eram os adolescentes que se apresentavam. Aí era cantor, instrumentista, cara que contava piada, era um negócio bem bacana. O Zé viu a plateia, gelou, e pegou, deu só o meu nome.
não deu o dele. Que a nossa dupla seria dupla ponto e vírgula. Ele o ponto e eu a vírgula, que eu era mais alto que ele. Aí, na inscrição, eu fui o terceiro. E ele, para me sacanear mesmo, ele disse, eu vou fumar um cigarro lá fora e já venho. Nós somos sétimo. Nós somos sétimo, era eu e ele lá, tá bom. Aí eu fui, aquela história, o maldito não me confiou no outro homem, né? Aí fiquei sentado lá na cadeira e veio Josemir, me lembro um garoto, Josemir, cantou tal lá, pessoal. Veio a segunda, uma moça, cantou e tal lá, e eu aqui. Saíram 2, faltam 5, nervoso pra caramba. Eu nunca tinha apresentado em público. Eu não sabia ficar uma nota, eu dava tudo decorado, eu não decorei as coisas. Não sabia nome de acorde nenhum. Não sabia nada. Rapaz, aí eu olhei o Zé rindo, e eu fiz para ele, vem para cá logo, tá no terceiro, fiz assim, tá no terceiro. E ele ria. Quando ele estava rindo lá, que eu olhei, o cara disse, agora vamos ter um número litro musical, aqui um solo de cavaquinho, Adamor Lobato. Eu até não dei Ribeiro para não ser muito manjado, é Adamor Lobato. Que eu olhei para ele, rapaz, ele rindo e fez assim para mim. Aí tira uma porta assim na minha direita, eu levantei para fugir, mas tinha que passar no fim do palco. Quando eu levantei, aplauso pro calor. Aí não tinha, eu não tive condições, né? O mestre Nonato Leal estava no palco, o seu Walter Banhos e o Chico Macapá, pai de Eugênio Macapá, que agora está doente, está com Alzheimer, coitado, estava lá. Aí o Nonato Leal, que está com seus 94 anos ainda agora, está vivo, uma lenda viva, ele disse, sobe menino que vai dar certo. Aquilo tudo rápido. Tudo, foi, cara, o pessoal aplaudindo e tal, querendo saber que eu ia tocar. E nervosismo e, todo. Porra, nervoso, ainda bem que eu tava de calça comprida, cara. Que senão o pessoal ia ver minha rota no subir e descer, que eu tremia, mas eu tremia mesmo, literalmente. Eu tinha uma palhetinha plástica, assim no bolso, assim na calça, naqueles tempos tinha aquelas calças que tinha aquele relógio de algibeira, tinha aquele bolsinho aqui. Rapaz, eu tava tão nervoso que meti o dedo e não peguei a palheta. Eu não achei a palheta. E tava lá. E o tempo passando, aí eu disse, me dá uma piaçaba de vassoura e qualquer coisa, porque eu perdi a palheta. Alguém pegou uma vassoura lá, quebrou e me deu uma piaçaba grossa. Foi com isso que eu toquei. Quando eu comecei a tocar, com os violões do pessoal me acompanhando. Eles acompanharam, tinha um regional lá. Tá. Aí eu senti o apoio, né? Eu digo, poxa, era melhor que o Zé estava conversando comigo. Aí rapaz, eu tocando de cabo a rabo, decorado, pedindo a Deus que acabasse aquilo. Toquei bonitinho, certinho. Cara, quando terminou, aplauso. Tá. Aí eu vou aguardar o resultado. Aí eu fui para lá, para a plateia, olhei o Zé rindo. Tá, sacana. Eu te me pago, te aprontou outro dia dele. Terminou o programa, vai ao julgamento e tal, vira e mexe e tal, nota e tal. Tinha uns caras lá que davam nota, o júri lá. Rapaz, surpresa minha, primeiro lugar. Já entrei com o pé direito. Aí disse, sim, quando eu tirei o primeiro lugar, quando eu terminei de tocar o Pedacinho do Céu, antes das notas, o povo pediu, beijo, queremos mais. Brasileirinho, mas como? Porque eu só sabia uma. Só sabia o Pedacinho do Céu. E olhe lá. Mas quando que eu tocava o Brasileirinho? Mas aí, o pessoal, aí que bateu o nervosismo mesmo, né? Fiquei muito nervoso. Aí o Lindolfo Pastano, era o radialista que estava apresentando, disse, olha, o Calouro não está preparado para 2 músicas, ele só preparou uma. Não foi? Eu digo, foi. Pois é, então é o seguinte, você volta no próximo sábado como convidado especial. Rapaz, aquilo me deu convidado especial não é um Calouro qualquer, eu sou meio bom mesmo, só comigo, né? Aí depois veio o resultado, ganhei em primeiro lugar, ganhei 200 cruzeiros. Rapaz, era dinheiro pra caramba, era como se fosse 2.000 hoje em dia. 200 cruzeiros era muito dinheiro, pra quem nunca tinha pego um puto. Nada. Aí, meu irmão, entrei com o pé direito. Aí eu voltei pra casa, dividi o prêmio que o Zé criou. Eu trabalhei, disse, tu trabalhaste também, eu vou te dar metade, mas tu me aprontasse uma dessas, que tu não se faz, como é que faz um negócio desse? Ele disse, eu fiquei com medo. Eu digo, tá, e tu me deixasse no fogo, tá. Mas continuamos amigos.
Depois voltei a Macapá, toquei com ele várias vezes, ele tocava 7 cordas. Bom, e o meu pai, coincidentemente, estava sintonizando a radiodifusora de Macapá lá no Guajará. E eu pensando que estava tocando escondido. É que eu peguei o microfone, agradeci e tal. Ele viajou de lá para Belém e me trouxe um cavaquinho. Um palestino, um pequenininho, me trouxe um cavaquinho. Tá aqui, vai estudar. Ah, meu irmão, aí não prestou. Daí eu não larguei mais. Até hoje eu tô teimando em aprender a tocar. Então vamos tocar um pouquinho do Pedacinho do Céu, que foi a primeira. Vou fazer só um pouquinho aí. A palheta acho que tá com você aí, não tá? Tá. Pega aqui o seu bandolim. Vamos fazer aí, ó. Só um trechinho do... E eu ainda toquei errado. Que é... Começa em si. Aí eu fiz ré. Ainda fiz errado. Toquei errado. Bora. Já? Bora. Então essa foi a primeira que você que eu estreiei na frente de um microfone, foi essa música. Tá, mestre, e isso aí você tava com quantos anos? 16. 16 anos já. Bom, 16 disso você já tava morando em Macapá. Em Macapá, né? Já tinha vindo de Belém, já tava em Macapá. Tá, aí você passou quanto tempo lá em Macapá ainda? Isso foi 58, eu fiquei até 61, foi quando eu terminei o ginásio lá e servi o exército, né? Eu tinha 17 anos e me inscrevi no tiro de guerra 130 lá em Macapá, que existia naquela época. E quando no final de ano de 61 eu vim para Najás, 62. Eu vim para Najás passar as férias, né? Aí meu pai era influente nesse negócio da política, como eu te falei, ele era ligado ao deputado Américo Brasil na época, que era o cara que comandava politicamente aqui o Marajó. E eu ingressei nos Correios e Telégrafos. Mas com uma condição de ir para Najás. Eu queria ficar em Belém para continuar meus estudos, mas só tinha a agente postal lá adoeceu, não pôde mais trabalhar, e eu, como era filho de lá, não tinha outra alternativa. Eu tinha que pegar um emprego e trabalhar lá. Aí tudo bem. Como eu era filho de lá, eu conhecia tudo, não existia naquela época campo de pouso, não existia telefone, nada. Najás é um lugar isolado. Aqui também não tinha essas coisas, mas é passagem. Mas a Najás é um canto. É o centro da ilha de Marajó, é o coração geográfico da Marajó, é a Najás. Então eu saía de Belém com as malas, pegava um barco de Abaetetuba, saltava em Garapé-Miri, pegava onde passava aqui, daqui eu pegava... Enfim, era um calvário. Eu com as malas dos Correios, mas eu era novo, já topava tudo, dormia em cima de parede de farinha, quando dava para estar rede, era assim, era uma luta danada. Chegava na Najás, eu abria as malas, tirava o meu dinheiro, tirava tudinho, despachava coisa, preparava outra mala e... Agora, para mandar para Belém. Não tinha. Então, se eu botasse em um regatão, passava geralmente 20 dias, 30 para chegar em Belém. Então eu mesmo vinha trazer, fechava lá, que ninguém apareceu lá para botar uma carta. Eu fechava, chegava aqui em Belém, pegava um que ia para barco de Santarém, que passava aqui. Assim eu fazia, para poder chegar mais rápido a correspondência. Aí quando eu chegava em Belém, eu chegava para o meu mestre, olha, chefe do tráfico posta, olha, gente, está aqui, a situação é essa, chega muito reclamação de atraso, mas olha, está vindo aqui porque eu estou trazendo, que não tem linha regular para lá. Sabe como é político? Os caras me botaram lá e aí eu fiquei. Aí eu ficava nessa história. Quando eu peguei o traquejo da história, eu vinha para cá, passava em Belém 2 meses.
A desculpa é que não tinha barco. Aí eu caía na roda do choro lá com o pessoal, né? Quando eu ia para Anajás, eu não tinha um pinto para dar água. Era solteiro, livre e desimpedido, como diz o cabelo, livre e desentupido. Não, então, eu ficava com os LPs, eu tinha uma Eletrolina Philips pequenininha, aí botava o disco e sentou. Então, esses discos de simpatia, Valdir Azevedo, Jacotura, eu tocava de cabo a rabo. Eu tinha uma manhã muito boa. Você já tinha feito essa transição do cavaquinho para o bandolim ou ainda não? Já estava, Não, ainda estava no cavaquinho? Eu ainda estava no cavaquinho, mas a minha mudança se deu em Macapá, quando eu cheguei em Macapá. Quando eu toquei na rádio, eu toquei no cavaquinho. Mas aí chegou um circo em Macapá nessa época, circo, esqueci o nome. Sei que era o proprietário, Circo Ibis. Era do saudoso circense, chamava de Careca para ele, eu não sei qual era o nome dele. Ele chegou a Macapá com um naipe de músicos, né? E entre esses músicos tinha um maranhense por nome Amilar Brenha. O cara tocava muito bem violão tenor. Eu nunca tinha visto um violão tenor. Eu nunca tinha visto um bandolim, certo? Aí, nessa época, o sucesso era Diana, gravação de Carlos Gonzaga. Era o sucesso. E na primeira noite que eu fui, da estreia do circo, né, que eu fui assistir, entrou uma cantora por nome Solange Ribeiro, uma morena muito bonita, e o Amilar Brenha tocando o bandolim. Rapaz, quando ele fazia aquela introdução da Diana certinho, mas exatamente, eu fiquei encantado com aquilo, né? Pelo instrumento, fiquei encantado. Bom, terminou o show, tá, eu fui para cá, tinha que ir para a escola, aquela escola toda. Agora foi uma tarde, eu resolvi chegar por lá, tentar falar, que eles moravam lá no circo mesmo. Aí eu falei com um cara que fazia um malabarismo lá, eu digo, rapaz, diz uma coisa, eu quero assistir aqui quando eu puder, mas eu não tenho grana, cara, eu posso fazer alguma coisa para ajudar vocês aqui? Aí ele disse, faz o seguinte, me arranja, tu tem como arranjar banana, maçã, resto de folha de couve, essas coisas assim de verdura, tu traz aqui para dar para os elefantes, aqui dar para os macacos, aqui, eu digo, rapaz, vou dar um jeito. Aí eu parti para o mercado, né? E aquele resto de coisa que sobrava, de verdura e coisa, eu pegava dentro no saco da bicicleta e trazia até aqui. Aí o cara me dava o ingresso. Aí eu ia para lá, mas era para assistir o Amilar tocar, né? Eu não queria ver negócio de palhaço, nem ver belabarista, eu queria ver o cara tocar. Depois de 2 meses, o circo foi embora. Aí eu lamentei, oh meu Deus, o cara foi embora e eu nunca mais vou ver um músico assim, para tocar daquele jeito. Para felicidade minha, ele era tão bom que o governo contratou ele para ficar tomando conta do regional da rádio. Ah, tá. Já não foi com o circo mais, já ficou lá. Aí já ficou lá. Aí já ficou mais fácil de eu ficar olhando para ele, né? O Amilar nunca me ensinou uma nota, eu apenas ia ver, tocar e nunca cheguei assim com ele e pedi uma expressão. Eu aprendi umas notas de bandolim com meu tio, Firmelino, que era o irmão mais novo da minha mãe, e com o pai do Manuel Cordeiro, o seu Mundinho, que ele tocava. Essa família Cordeiro é iluminada, né? São todos muito musical, né? A família musical, conheço todos eles do musical, todos os irmãos, os tios do Estélio, todos, João, Sebastião, todos tocam, né? As meninas que não tocam cantam, são afinadinhas, né? Enfim, é uma família abençoada, assim, talento, artistas, são muito bons.
E o Mundinho, então, que eu era o gerente lá no comércio, era ele que me dava as dicas, né? Mas aquele problema, eu não tinha instrumento, que o meu primeiro cavaquinho, papai me deu, apareceu um tio meu lá em casa, disse, poxa, tu tem um cavaquinho, pode, eu vou tomar umas cachaça com lá no boteco, eu vou tomar lá. Aí eu emprestei para ele. Rapaz, nunca mais vi esse instrumento. Ele pegou o barco e viajou e levou o cavaco. levou o cavaco e eu fiquei esse instrumento de novo. Aí fiquei com vergonha de pedir papai. Aí eu emprestava o instrumento dos outros, voltei a emprestar, né? Até que quando eu vim ingressei nos Correios, aí eu comprei um cavaquinho dinâmico de 8 bocas. Aí sim, aí a minha vida melhorou, eu já tinha a minha grana, né? Mas foi muito dura a minha luta. Tá, e aí, nesse período lá em Macapá, né? Você falou que se interessou pelo bandolim e tal, aí já começou a olhar, E como foi que conseguiu o primeiro para ser a transição Eu definitiva? decidi trocar. Eu achei bonito a sonoridade de bandolim, decidi trocar. É só comigo, eu não toco nada, toco um pouquinho, eu vou trocar logo. Vou trocar de afinação. Aí troquei. Pedi para ele me dar a afinação, eu ouvi tocar, peguei e fui em casa. Tirei o bandolim, emprestei o bandolim do meu amigo, o cavaquinho do meu amigo, e ia afinar. Só que não dava certo, com as cordas do cavaquinho na afinação de bandolim não dá. Aí eu voltei lá com o Milá. Milá, é o seguinte, eu quero aprender um pouquinho, mas as cordas do meu bandolim não dão certo, fica muito bambo, fica muito mole as cordas. Eu disse, não, tu tem que botar corda de bandolim. Eu digo, onde eu vou encontrar corda de bandolim aqui? Disse, olha, eu não sei se tem, se não tiver, tu compra de violino e experimenta. Aí eu encontrei a corda de violino, foi bom porque eu usava uma corda de violino, dava para o cavaquinho só para quebrar o galho, né? Tá, aí eu fui botando e vendo ele tocar, eu ia à rádio, via ele tocando, aí eu chegava em casa e eu batalhava, né? Né? E peraí, antes disso, o papai me comprou um outro cavaquinho, de segunda mão. Não sei como que ele arrumou e me deu aí, com esse eu fazia essa montagem, né? Depois, aí quando eu comecei a frequentar muita rádio, aquelas músicas de palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe, essas bobagens de criança. De ciranda. E aí o Amilá me dava o cavaquinho e eu acompanhava já lá para perder o medo, né? Quando passava por Alô Brotos, que era um negócio assim mais sério, aí eu já ficava de fora, né? Mas assim, com a questão dos 8 meses, eu já estava acompanhando o pessoal lá, alguma coisa que ia dar o meu alcance, eu acompanhava já, fui perdendo o medo, né? E assim foi a minha mudança do bandolim para o cavaquinho. Por quê? Porque a sonoridade do bandolim, ela é mais bonita, ela é mais maviosa, né? É. O cavaquinho, ele tem a sua beleza, mas tem que saber tocar bem. É. Para tirar aquele som que o mestre Valdir tirava, só ele. Tem que contar. Agora nós temos uma renovação de música, temos o Messias Brito,
que é um cavaquinista excelente. E ele muito hábil, tocava muito bem no cavaco de 4 cordas, agora ele está com um de 5, agora é que ele faz muita proeza. Muito bom, Messias Brito. Então, foi assim que eu passei pro bandolim. E também eu quero deixar aqui uma explicação, antes que me perguntem, por que o amor do bandolim? Quando eu comecei em Belém a me infiltrar com vários grupos que eu toquei, aí quando eu me profissionalizei mesmo, que já foi no Manga Verde, já nos anos 87, eu ia plugar, o cara dizia assim, olha, volta a plugar o banjo. Ele dizia, isso não é banjo, isso é bandolim. Outro, olha, falta plugar aquele cavaquinho redondo. Quer dizer, aí eu atrelei a amor do bandolim, porque o instrumento é bandolim. E não jamais querendo imitar o grande Jacó, né? Eu sei. Não por isso. Sim, mestre, aí você ficou em Macapá, esse tempo todo, fez essa transição, né? Até 61. 61. Depois de lá de Macapá, você veio para Najás, assumi a agência dos Correios, e aí eu fazia essa viagem, trazendo mala de levando, mala de correio e me enturmando com a turma em Belém. Isso, aí você já, quantos anos já nessa época? Eu tinha 62, eu vim com 20 anos, 22 anos, 23 por aí. Ainda assim. solteiro, né? Ainda solteiro, eu casei aos 24, 66. Aí você ficou quanto tempo lá em Anajás nesse trabalho lá? Até 70. Em 70 foi extinta o Departamento de Correio de Telégrafo, nasceu a empresa de Correio de Telégrafo, a ECT, Correio. Isso. Aí foi extinta a agência e eu vim para Belém. Aí ficou do jeito que eu queria. Que aí que eu tocava na noite, ia para os Correios, aquela história. Sim, aí que nós vamos chegar nessa parte aí. Você morando lá em Anajás, foi que você conheceu o Oswaldo? Foi. Não, eu já estava em Belém em 70, para que fique até 74. Aqui, 74. Aí o meu pai sempre queria me levar para Anajás, porque ele não gostava que eu ficasse aqui em Belém. E o papai sempre queria que eu fosse, no fundo, comerciante. Então ele dizia assim, já que o movimento dos Correios é fraco, então fica na beira do rio negociando aí, e quando vier a mala tu vai, mas não dava certo, porque eu tinha que trazer as malas para Belém, tinha que fechar o comércio, né? E ser comerciante nunca foi meu feitio, não. Eu me sinto um preso de porta aberta, né? Um preso de porta aberta, não dá. Aí o meu pai andou forçando a barra de eu ir para Arajás. Disse, olha, vai ter uma empresa lá, vai ter um emprego lá, vai para lá para te ficar tomando. Aí o caso dele era que no comércio, eu ficasse trabalhando na empresa, nas horas vagas tinha esse comércio na cidade, para eu ficar supervisionando os dois. Fui lá que eu conheci o Oswaldo em 75. Aí, quando estava sendo implantada a IBEL, acho que a IBEL foi para lá em 73, 74, 75, não, 74 para 75. O Oswaldo foi o primeiro gerente da IBEL. Aí eu não me lembro bem se foi no primeiro semestre ou no segundo semestre. Eu acho que foi no primeiro semestre que eu conheci o Oswaldo. Isso, o Oswaldo, para quem a gente está falando aqui, é o Oswaldo Costa, o Oswaldo Banana. Oswaldo né? Banana. Que é músico também. Aí o Oswaldo disse que que tinha um cavaquinho, que tinha abandonado há 10 anos que ele não tocava. Aí eu disse, me dá esse cavaco, cara. Aí ele me deu o cavaquinho. Eu tinha a corda nova, botei corda nova no cavaco, limpei tudinho, passei uma peroba nele, entreguei para ele, aí eu comecei a tocar. Aí depois eu vi que ele era muito lento para tocar, muito lento, assim. Disse, Oswaldo, tu tens que aprender a jogar palheta, ele só bate de cima para baixo, assim. Eu digo, tu tem que trazer assim e trazer assim, fazer esse jogo. Pega da primeira, segunda, terceira, quarta volta, os exercícios. E eu passei para ele. Foi que ele começou inclusive ele contou essa história num dos episódios do podcast, que foi com ele, né? Ele conta essa história aí também. Ele que começou. Aí ele disse que... Ele me falou, rapaz, se não fosse tu, eu tinha parado, porque a empresa... exigiu que ele não tocasse com os peões, ele era gerente, ficava bem, preconceito, daí ele parou. Exato. Bom, mestre, aí você vai para Belém. Para Belém. Funcionário dos Correios. Dos Correios. Trabalhando lá, só que aí em Belém é aquele outro mundo. Outro mundo. Já tem aquele regional, já tem o pessoal do... Aí que você já começa a se entrosar com o pessoal. Então vamos contar essa história, que é uma parte muito bonita da sua trajetória aí. Bom, quando eu cheguei em Belém, o choro sempre existiu, sempre tinha, mas não tinha, assim, uma organização, né?
E eu toquei com muita gente boa, toquei com Vaíco, Catiá, o mestre Gerardão, meu compadre, o Gilson, né, o Paulo do Pandeiro, que era bastante de choro. A gente não tinha um local para tocar. A gente tocava em aniversário de gente chique, sabe? Então tinha uns eventos assim bacanas que tinha naquele tempo do overnight, que tipo, você pegava dinheiro e aplicava. Os caras, rapaz, tiravam dinheiro do banco, aplicavam e ganhavam, e trazia uns cantores, aqueles cantores já aposentados. Então eu conheci o Miltinho, o Roberto Silva, que eles vieram a Belém, e nessas minhas idas lá, eu estava Gersino comandando o grupo, né? E eu ia na Jamba, mas eu vinha para cá e eu ficava sempre sendo o substituto do Gersino, né? Aí eu conheci várias pessoas, muitos músicos bons, né? E depois o Gersino se formou em agronomia, mas ele não teve a chance de trabalhar em Belém. Ele trabalhava só no interior, e no interior não tinha companheiros para acompanhar o Gersino. Então ele foi perdendo a forma, né? E eu estava lá, era quem preenchia essa lacuna, quando ele estava no interior. Aí eu toquei com muita gente boa, né? Muitos violonistas, muitos cavaquinistas bons, né? Depois eu fui para Anajás, de Anajás eu voltei para Belém novamente, foi quando ingressei no Grupo Manga Verde. Depois eu saí dos Correios, que passou a ser empresa, eu fiquei sendo estatutário, certo? Aí eu ingressei na SEDU, que fui diretor de escola, aí implantei a COSAMPA lá em Anajás, né? Mas sempre tentando tocar. Exatamente, é que a gente eu queria justamente frisar esse lado aqui, o lado musical, né? Que aí você faz parte do movimento que hoje em dia está ressurgindo muito forte em Belém, né? E com novos músicos tocando, muitos grupos se formando, inclusive com o movimento de formar novos chorões, né? Mas eu sempre vejo assim que há essa reverência com os músicos que deram início a isso, né? Como você, o Gilson, né? Essas outras. E o choro surgiu no Brasil, foi reconhecido no Brasil em 1870. O movimento Pixinguinha e Antônio Calado, Esquina Gonzaga, vem dele, Pixinguinha pegou a carona e Pixinguinha aperfeiçoou. Então, em 1970, foi o centenário do choro. Aí houve aquela febre de fundação de Clube do Choro em várias capitais. E em Belém, o pessoal, bora fundar o Clube do Choro e bora, vamos reunir, sentar a cerveja e bebiam e tocavam e o clube nunca saiu do papel. Em 79, o Aldemir Ferreira da Silva, que era funcionário do BASA, ele resolveu criar não o Clube do Choro, e sim a Casa do Choro. 6 de setembro, pela época do projeto Pixinguinha, foi inaugurada a casa, porque o projeto Pixinguinha veio em Belém trazendo o Época de Ouro, Elisete Cardoso, certo? E o Aldemir era um cara muito influente lá, então ele aproveitou para inaugurar a casa na vinda desse pessoal para Belém para poder ilustrar o negócio melhor. Então ele levou para lá quando terminou o show. Onde era o Casa do Choro? É na Honório José dos Santos, ali próximo ao rancho. Era lá? Na Barra do Juruna, a Casa do Choro era. Tá. Muito bacana, muito bonita. Era uma sala assim, a entrada era uma sala de exposições de arte plástica, né? Tinha no meio assim, a cozinha, o bar e a gente tocava no quintal acústico, não tinha amplificação de som. E aí nasceu a Casa do Choro. Que nós tocávamos assim aniversário, mas ninguém tinha um pouso certo, o nosso habitat, o nosso QG. Né? Aí então nasceu a Casa do Choro. Eu vim de Anajás e participei. Quando foi em 83, 79, 83, 4 anos depois o Aldemir faleceu. Aí nós ficamos sem a nossa casa, a viúva não deu continuidade. Aí o Gilson era o cavaquinista do grupo, gente de choro. E o pai dele, na Padre Tico, tinha um açouguezinho, que a gente chamava de talho, né? Um pedaço de pau assim, lá ele comprava o boi e revendia naquele tempo. Quando ele começou a tocar, a Padre Tico não era transitável, era só um caminhozinho. Então ficou famoso aquele negócio acolá.
E o Gilson cortava a carne lá com o pai dele. Com o término da Casa do Choro, a gente passou a reunir na casa do Gilson. A gente ia para lá, que ele tirava um pedaço de carne para fazer o tira-gosto, a mulher dele ajeitava o negócio do assado lá do churrasco, e a gente mandava buscar cerveja fora, na vizinhança. Passamos a reunir na calçada, sabe, do Gilson, na calçada. Assim, quem tinha, o músico sentava, quem vinha que aceitar, ficava assim, cheio de gente. Aí veio a ideia, rapaz, ocupa um espaço aí, naquela entrada ali tem uma sala, antes de ir para o casalão, ali era o primeiro espaço. Não durou nem 6 meses, era gente demais, jornalista. De colocar, gente. Aí ele tinha a área do lado, né? Tinha os quartos. Ele descobriu tudo aquilo e fez o primeiro barracão da Casa do Gil. Então, foi inaugurado em 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, de 87. Foi inaugurada a Casa do Gilson, que é a continuidade da Casa do Choro. Em 87. Mas quando foi, assim, aí o pessoal de Macapá vinha aí, conhecia o pessoal do Rio, São Paulo. E quando foi em 86, o Amilar Brenner, isso que eu te falei, ele ficou residindo em Macapá. O emprego ele era um cara tão humilde que ele podia pegar um emprego bom, mas ele não tinha estudo. Então ele foi ser vigia das centrais elétricas de Macapá, que é o equivalente à Equatorial nossa aqui. Você vigia lá, mas os eventos grandes era ele que estava no meio, ele comandava aquele negócio lá. E em 86 o governo bancou um LP dele. Na semana do lançamento, ele teve um AVC. Caraca. O lado esquerdo paralisou. Aí quando ele via uma coisa assim, que ele batia a palma, ele batia no peito assim, sabe? Aí o cara estava com o disco pronto na semana do lançamento e não pôde tocar. Aí o Rui Lima, que já subiu também, um cara muito entusiasmado, foi a Belém, atrás de um músico para... Ele foi exclusivamente atrás do Gessino. O Gessino, com essa vida dele de interior, engenheiro agrônomo e tal, não foi, porque não foi encontrado, uma coisa assim. Aí ele me viu tocando, ele me chamou, poxa, rapaz, você topa ir para Macapá? Aí me contou a história do Amilar. Quanto é que você quer? Eu digo, cara, é para Amilar? Poxa, vou, cara, eu não quero nada de cachê, não, eu vou colaborar com vocês. Só quero que tu me dê a passagem, um lugar para ficar. Aí fomos eu, Gilson e o Hélio Martins, irmão do Vetinho, lá do Boli Boli. O Hélio foi fazendo pandeiro, o Gilson cavaquinho, eu bandolim e o 7 cordas era de Macapá mesmo. 7 e 6 cordas era de Macapá mesmo.
Aí nós montamos o show lá e eu toquei. 86. Aí eu pensei neste disco. Sim, que nós vamos chegar aí, né? Esse foi o primeiro. É o primeiro. Tá. Pensei nesse disco. Eu digo, eu vou fazer um disco. Isso 87. 86. 86. É. Aí eu disse, Gilson, eu vou fazer um disco. Eu já tinha umas composições, mas muito timidamente gravada em cassete. Ele disse, eu disse assim, mas tu vais fazer, tu tem dinheiro para fazer o disco? Eu digo, eu não tenho. Mas que eu vou fazer, vou. Eu não sei como, mas que eu vou fazer, vou. Só se eu morrer. Começou a minha luta. Aí, Gervásio foi candidato a deputado, é o primeiro mandato dele. Gervásio Bandeira. Aí eu cheguei até ele, depois de eleito. Companheiro, pode fazer o orçamento aí que eu vou fazer. Eu não tinha noção, o Gervásio também não. Eu não sabia quantas horas. Enfim, eu não entendia bolhufas de pitibiriba, nada. De estúdio, de nada. Não sabia. Nada, absolutamente nada. De forma que aqui estão os nomes. Deixa eu pegar aqui. Das pessoas que contribuíram. Odilon Braga, que era da Cefa. Isso, apoio. Então vamos lá. Apoio, Associação dos Municípios da Ilha do Marajó, que na época era a MI, Antiga né? MI. Que era presidente, era o Gervásio, e o Kleber Edson, que hoje é prefeito de Curraline, era o vice. Isso. Aí o Onícias Ribeiro, que era deputado, seu primo. A Gesilau Donato, o Washington Guimarães, a Câmara de Vereadores de Breves, né, de 88 a 93, ao Ailton Câmara, ao Odilon Braga, né, que era... Odilon Braga. E ao Lorival Cunha. Lorival Cunha lá de Barcarena. Pai do Lorivalzinho. Isso, exatamente. Sim, Adamo, vamos contar um pouquinho da história desse disco aqui, né? Sim. Aí eu pensei em 86. Em 89 eu consegui... Sim, aí eu fiz o orçamento com o Gervásio. Rapaz, era uma fábula. Era 150... Não sei se era cruzeiro ou se era cruzado a hora. Foi aquela época que teve aquela conversão do cruzeiro pro cruzado, e eles aumentaram tudo, ficou um negócio absurdo. Uma cagada danada. Aí, cara, era muito dinheiro. Já falei, companheiro, é muito dinheiro, não pode. Não, tudo bem, mas eu vou me virar com os amigos aí. Aí eu saía, me identificando, eu não era conhecido. Eu fui lá tinha um curso de vestibular, o curso Delta, que era de propriedade do Sancler Gonçalves Dias, que era filho de Chaves, né? Me deu essa foto aqui, que é um quadro lá que eu retratei essa foto. Essa daqui? Essa foto aqui. Era num quadro lá que eu pedi a foto do quadro para fazer. E eu comecei a fazer show para arrecadar dinheiro por disco. Aí eu fui no Calamazu, que é da família Cruz, né? Que é daqui de Breves. Eu fui lá e falei esqueci o nome dele agora. Aí ele disse, não, companheiro, tudo bem, eu lhe dou a porta, o bar é meu. Ora, Calamazu naquele tempo era um chamariz de rapaz, eu fiz a primeira noite do Chorinho lá, a primeira noite, meu irmão, foi um sucesso. Levei um cara para cantar, todo mundo colaborando comigo, eu dava apenas do táxi, ninguém me cobrou nada, tudo era para este bendito disco. E quem lhe acompanhava, já era o pessoal do Gente de Choro? Já era assim? Já, Gente de Choro. Ele acompanhava, né? São meus parceiros de... Aí, devido a eu não ter estúdio profissional, um dia eu entrei no edifício Palácio do Rádio e vi um sonzinho assim. Eu fui lá, o janelão de vidro assim, o gravador de rolo, um rolo aqui, aquele passando de um para outro, né? Passando de um para outro, aquele... Poxa, aí eu fui lá, eu bati, você posso falar? Aí ele parou a gravação, o Ribeiro Júnior também já partiu. Aí ele disse, dá para fazer um disco aqui? Quando ele disse, não dá, porque é só publicidade. Tá. Mas está gravando uma musiquinha aí, um jingle aí, está gravando, acho que dá para gravar, cara. Não dá, o horário está tudo tomado e coisa. Nossa, cara, dá um jeito aí. Seguinte, fala com um dos proprietários, tu fala com ele, vamos ver o que ele vai dizer. Quem é um dos dois? Olha, isso aqui é dos Proença. Tu conhece o Edgar Augusto? Conheço. Então pode falar com ele. Tá, eu parti para a Rádio Cultura.
Cheguei lá, falei com a Dega, digo, pô, Dega, é o seguinte, eu tô dando disso, assim, eu fui na RJ, fui na Gravodisco, gravação, é muito caro, eu não posso pagar. Eu quero que tu... Eu disse, eu vou falar com coisa lá. Isso eu falava com ele, viajar para Najás, 15, 20 dias eu vinha aqui, dava andamento. Aí depois que ele deu o sinal, veio naquele tempo, era 24 cruzadas a hora. Hora para quem era, paga 120. Aí digo, deixa que eu banco isso. Conclusão, rapaz. Aí eu fazia os shows e coisas, e banquei, conseguimos a gravação. O rolo tal. A edição, cara, era assim, a gente fazia uma música, ele dava um pedaço em branco, cortava, e botava uma fita crepe e emendava o outro para gravar outra música. Era assim que era a edição. Eu tenho até hoje esse rolo. Tá cheio de bolô, que eu tenho que fazer uma limpeza, não sei nem como. É histórico isso. Com certeza. Aí comecei a conseguir gravar. Aí faltava a prensagem. Eu não conhecia ninguém de prensagem. Eu tenho um amigo, é compositor, poeta, advogado, chama-se Eduardo Dias. Aí disse, compadre, eu tenho um selo, o selo Brilho. Você permite? Eu digo, tudo bem. Então vou mandar gravar para o meu selo. Tá aí, o selo Brilho, tem um brilhozinho no disco. No disco. No disco tem um emblemazinho aí, Brilho. Brilho Produções Artísticas. Aí ele mandou para lá, conseguiu o dinheiro 50% da pensagem. Tá, mandei. Faltava mais 50%. Eu ia para Belém. Quantas cópias eram? É? Quantas cópias você mandou fazer? A primeira prensagem eram? 1000 cópias. 1000 cópias. Foi. Aí, gravei as 10 músicas e tal. Quando chega um telefonema, eu tinha que depositar os 50% do restante do disco, até como se fosse hoje. Porque senão não ia sair. Senão não ia sair, ia derreter, fazer outra coisa, eu ia perder. E eu tinha dinheiro como se fosse para amanhã. Eu tinha dinheiro para receber. E eu não tinha como. Aí o Gilson me deu um cheque. Cheque especial sem fundos. Me deu. Olha essa cana, tu que vai fazer, não me dá, deixa eu cair. Eu fui. Isso depois de muito matutar, o que fazer, onde arrumar dinheiro e tal. Cheguei na casa dele, devia ser umas 2 horas. Contei a minha história, ele me deu o cheque, eu parti pro banco. Rapaz, cansado. Eu estava tão afoito, quando eu cheguei lá, faltavam uns 10 minutos para coisa. Eu entrei no banco, esperei. Pá, deu 4 horas. Banco fechou, eu fiquei lá dentro. Cheguei no caixa, o cara disse, não é daqui, cheque daqui do lado. Olha a cagada. Tinha errado o banco? Errei banco, entrei na porta errada. Aí eu saí de lá, fui pro banco vizinho. Tava fechado, né? Aí eu bati lá, o segurança lá, o portão, não. E eu batia. Quero falar com o gerente e tal. Acabou o expediente. Depois eu preciso falar com você, vem aqui. Aí eu ia, não ligava. Aí eu fiquei ali empentelhando lá. Até que ele já veio muito filho da puta, e brabo mesmo. Você não tá vendo que você tá perturbando? Quando ele abriu a porta, eu meti a ponta do sapato e não deixamos ele fechar. Aí fiquei lá. Eu disse, minha amiga, a situação é essa. Eu tenho esse cheque para depositar nesse banco e foi a culpa é minha. Eu entrei no banco errado, eu estou tão afobado, entrei no banco errado. Aqui está a minha vida, cara. Eu estou fazendo um disco, eu preciso desse cara. Mas já acabou. Rapaz, graças a Deus o gerente viu. O gerente viu. Aí veio, eu expliquei para ele, mestre, a culpa, eu estou errado. Eu tenho que depositar, está aqui a conta, eu não quero entrar, está aqui a conta, só que o senhor pode se cheque nessa conta aqui, porque senão eu perco. É a minha vida, eu estou gravando um disco, eu preciso que chegue hoje na conta da empresa lá, da gravadora. Aí o cara me viu, me dá aqui. E foi lá e fez o depósito. Rapaz, eu chorei. Aí eu saí de lá, rapaz, com uma baita dor na cabeça. Eu sou hipertenso, eu estava sem almoçar. Ah, tu sabe que é a vida da gente aqui? Correria. Que não tem. Ah, meu irmão, eu era jovem, mas eu. Aí eu fui lá de frente, tomei uma cerveja para poder baixar a pressão, né? Uma cervejinha de leve, tá? E nem baixou. A dor de cabeça nem passou, que eu sou hipertenso, a cerveja não fez aumentar mais ainda, né? Mas aí foi, acomodei. Bom, começaria a luta para capa e encarte.
que eu só tinha dinheiro para prensar. prensar. Pra fazer isso aqui. Essa parte de dentro. Essa parte de fora eu tinha. Já era outra história. Era outra já. história. Aí eu continuei, show pra cá, show pra ali, ia ajeitando e pedindo e batendo. Aí eu fui com o Sarará Lacerda, eu fui com o Lorival Cunha, falei com o Odilon e tal, me ajudaram, foi muito. Aí pegava 100 daqui, 200 dali, e foi até que eu consegui fazer a tal capa. Mas quando, rapaz, chegou esse disco, mesmo sem capa, aí eu fui pra casa do Eduardo. Aí ele pegou a eletrola dele e botou o disco. Quando eu vi esse disco rodar com meu nome e tocar o Choro Marajó, eu desabei. Eu chorei. E mestre, a gente fala assim com muito... Eu sei da importância que tem esse trabalho na sua carreira, porque graças a Deus a gente tem um relacionamento de amizade, né? Não só musical, amizade pessoal, né? E a gente já conversou várias vezes a respeito disso, né? Da importância que tem esse disco. Por tudo isso que você já falou, né? Pela batalha que foi, porque é assim, a gente nunca faz nada sozinho, né? Nunca faz nada. A gente sempre precisa do outro, né? Quem pensa assim tá totalmente errado, né? Então, esse disco é uma prova viva disso, né? Uma prova viva de que um sonho, a gente não sonha sozinho. Que eu queria fazer pelo menos um disco. Pelo menos um. Exatamente. Então eu me sinto um cara afortunado, porque, poxa, cara, eu já tenho 6 discos, eu sou o único na Amazônia do choro que tem 6 discos. Exatamente. E a sua emoção nesse momento retrata tudo que foi isso aqui, né? Daqui nasceu o projeto Choro do Pará. Exatamente. E ainda tem mais um detalhe nesse disco aqui que é uma história curiosa, né? Todos os LPs que eram feitos era prensado e o disco saía por aqui pelo lado direito, né? Então vamos supor, essa aqui era a capa, então esse lado aqui seria fechado e o disco sairia por aqui. Né? Quando foram fazer a capa, várias capas saíram erradas. Saíram ao contrário, em vez de sair por aqui. Então, até nisso, mostra o quão especial é esse trabalho, porque saiu totalmente diferente dos outros. Até a maneira de tirar o disco, né? Já saiu pelo outro lado. Então mostra mais uma vez que é um trabalho. Várias capas saíram corretas, mas a maioria saiu assim. Saiu assim, foi. Então vamos falar um pouquinho do repertório desse disco aqui, que é um abre já com Chora Marajó, que é um clássico, eu diria, o choro assim, mais conceituado no meio chorisco, o Chora Marajó. Depois tem Lágrimas, né? Lágrimas, deixa eu te contar essa história. O Aldemir Ferreira da Silva... Que recebe homenagem nesse disco. Isso foi feito em homenagem a ele, né? A ele, Deixa eu puxar o encarte que eu vou mostrar quem é o Aldemir. Esse rapaz aqui, olha, esse de bigode, de chapéu, que acho que dá pra ver bem. Fale um pouquinho dele. Era músico também. Músico. E funcionário público, ele era do Banco da Amazônia. Ele que foi o fundador da Casa do Choro. Da Casa do Choro. Isso. E ele fez uma empresa, que ele não poderia ter CNPJ. E ele assinava a carteira das pessoas mais carentes, dos músicos mais carentes, ele assinava. Ele passou por cima da lei até para favorecer o choro. Eu nunca recebi um centavo da Casa do Choro. Eu ia para lá e ele me dava, tá aqui do teu para te voltar. Eu nunca recebi um centavo. Eu sempre me doei, né? E às vezes por isso eu era muito incompreendido na minha família, né? Tu tá gastando dinheiro, tá pegando dinheiro, mas eu faço porque eu gosto. Exatamente. Às vezes assim, porque isso não dá dinheiro fazer outro tipo de música. Exatamente. Mas eu não ganho, eu não toco aquele dinheiro, eu gosto para me satisfazer. Exatamente, por que a gente milita nessa área, a gente gosta? Se for porque realmente retorno financeiro não dá. Tá uma faixa de R$5.000 e o capital empatado. Exato. Tu tá fazendo um cavaco, 5 pau. Tu tá pagando devagar, dá 500, dá 1.000 e tal. Aí é um dinheiro que tu vai mobilizar ali parado que tu não vai tirar nunca. Exatamente. Mas é pelo prazer de ter um bom instrumento. Exatamente, de poder tirar uma boa sonoridade na hora de isso é uma coisa que só a gente entende. Exatamente. Então o Aldemir tinha essa... E o Aldemir era uma pessoa boníssima. Uma vez eu sempre fui um cara hipertenso e tinha muita dor de cabeça. E um dia eu cheguei lá no bar, passando mal, era assim, tinha terminado o expediente, eu bati lá, eu disse, Aldemir, ele desceu, cara, eu estou passando mal, eu quero que tu me leve. Eu estava sem grana, pegar um táxi para ir para uma clínica conveniada com o meu cartão, com o meu plano. Ele foi para a garagem,
pegou o carro e eu entrei. Só que eu me lembro que eu entrei e apaguei. Não sei. Aí eu acordei numa clínica diferente da qual eu estava acostumado a ir, né? Pois ele bancou tudinho, me deu o documento aqui, bancou tudinho. Eu olhei, mas essa clínica aqui não é conveniada. Eu disse, não, deixa, eu já paguei tudo, porque era mais fácil, era mais perto dessa aqui. Ele bancou todo o meu tratamento particular, tudinho. Para te ver, o cara tinha uma alma desse, um coração enorme, né? O Aldemir. Certamente ele está... Então, Lágrimas é uma Lágrimas é para ele. Para ele. Porque eu fui assim, visitar, ele estava na UTI, e eu tinha que viajar para Najás, e aí eu vi ele naquele estado, e eu comecei a chorar. Digo, meu Deus, ele não vai escapar, só comigo, ele não vai escapar. Quando eu tomei o ônibus para ir para casa, veio a melodia. Aí eu segurei, até chegar em casa, peguei o gravador, cantarolei, fui para Najás, como a semana estava pronta. Lágrimas. É que tá aí. E esse Lágrimas depois foi regravado com o nome de Doce Mel, certo? Porque o Ademirzinho da Pedreira, que é outro parceiro meu, que já também já subiu, ele encasquetou comigo, olha, vamos botar uma letra nesse choro, esse choro é muito bonito. E começou a escrever, né? Aí eu aproveitei a ideia dele, desenvolvi o resto, fiz uma declaração de amor para minha mulher, para Isabel. Então, quando diz Doce Mel, entenda-se Isabel, terceira. Pronto. Aí nós temos o Arquivado. Que está que aqui. Tem Doce Mel está aqui. Tá, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Aí tem Manhas do Felipe, Desengrenado. Manhas do Felipe, meu primeiro neto. Aí tá. Do outro, aí pro lado B, que isso aqui é o LP, então para quem não é dessa época, tem o lado A e tem o lado B. Então vamos pro lado B, esse foi o lado A. O lado B tem A Magia de Amilar. Em homenagem ao Milar Brenner. Saudoso. Meu com Biratã Porto. Chorando na Manha. Que é pra minha filha. Meu Preço e Na Casa do Choro. Na Casa do Choro. Que é uma homenagem à Casa do Choro. Casa do Choro, exatamente. Então esse aqui tem muita importância por ter sido o primeiro, né? E foi um desbravador, né? O primeiro da sua trajetória, né? De música, de álbuns. E cabelo branco, cabelo preto ainda aqui. Cabelo preto ainda. E enfim, é um disco histórico e tem uma importância muito grande. Infelizmente, você ainda tem? Não tem mais. Eu tenho uns ainda em casa, Então, quem quiser adquirir, ainda tem alguns, né? Ainda tem, mas é difícil a pessoa ter onde tocar. Mas hoje em dia... Porque não tem mais nem onde tocar CD, mas não tem tocar CD. Tem isso, tem. Mas hoje as empresas, você sabia que está tendo uma volta para os LPs? Eu já ouvi falar. Exatamente, então tem muitos LPs que estão sendo muitos discos que estão sendo gravados nesse formato já, né? Então já tem muitas empresas que já estão produzindo novamente toca-discos, né? Então fica a dica aí. Bom, depois desse aí, a gente passa para esse aqui, né? Pega aquela cronologia lá, aquela relação que eu te dei. Aquela relação que eu te dei, da discografia que eu te dei, tá atrás naquele anexo, naquele papel. Tá no papel aqui. Peraí que eu vou já buscar aqui. Vá falando. Mostra aí que eu vou... Tá aqui. Vamos já? Aí eu lancei, sim. Bom, então vamos lá. O primeiro foi de 93, que é o Chora Marajó, o LP, 93. Que esse já mostrou. Depois, 2004... 11 anos depois. 11 anos depois, que é 2004, né? Sai esse pelo projeto Irapuru, né? Que é esse aqui. Esse aqui. Adamor Ribeiro, O Canto da Amazônia. Né? E aqui eu vou só ler rapidinho as músicas, aí você fala um pouquinho. Travessura da Geisa, lembrando Vaico. L de Luz, que é homenagem ao Luiz Pardal. Choro Caboclo, Canhoteando. Homenagem ao Caboclo Gito, Choro Caboclo. E Choro Caboclo nós vamos tocar depois aqui, né? Camboteando, Cheiro de Mato, Valsa pra Ananda, Cuidado Josimar, Doce Mel, Conflitos, Chorinhos do Noel, Duas Saudades, Na Casa do Gilson, Sentimentos, Desejos e Olhando Estrelas. Então isso daqui foi de um projeto, né? Foi o primeiro. Mas para nascer esse choro foi o seguinte: eu conheci um rapaz em Barcarena, numa banda, Fernandinho Honório, Fernandinho Alves. E ele tocando bem, eu disse, cara, não fica te iludido com esse negócio de banda. Tu tens que pensar no futuro. Música não dá para te viver. Estuda. Faz uma licenciatura em música, vai ser professor. Graças a Deus ele ouviu, certo? Fez, é professor,
ter a sua casinha, o seu carrinho, tá bem. E ele fez o primeiro TCC dele de música, foi sobre o meu trabalho. Quando uma das examinadoras desse projeto dele, desse TCC dele, trabalhava lá na Casa das Artes, que hoje, antigamente, o IAP, Instituto de Arte do Pará, virou Casa das Artes, né? Casa das Artes. E ela foi que analisou os trabalhos dele. Então, pega aquele caderno de partitura, o Choro Amazônico. Daqui. Choro Amazônico. Qual é que você quer ver? Esse aí, os trabalhos, os choros, é uma análise do meu choro, isso aí. Isso daqui é. Aí nasceu esse caderno. Esse caderno aqui. É porque eles me telefonaram... A partir do TCC dele. Do TCC dele, Isso. Apareceu isso aí. 25 músicas. Isso. Esse é o exemplar número 1 e acabou sendo o único porque não foi feito mais nenhum. Mudou de governo, coisa daí. Então esse aí, é a minha história. São as apresentações, enfim. E aí tem as fotos, tem a história, um pouquinho o comentário das músicas, aí vem as partituras. As partituras, viu? Aqui, a primeira que é Chora Marajó. Então, quem tiver interessado, eu posso xerocar para quem tiver interesse, se quiser conhecer um pouquinho da obra. O mestre, ele me autorizou, né? Como não saiu mais, ele me autorizou a xerocar e distribuir para as pessoas que quiserem. Mas eu vou te mandar um desses, eu tenho lá ainda lá. Tá, pessoal. Então aqui quem tiver interesse... Aí a capa justamente a Sempre Vive, lá onde eu nasci, onde o Estélio nasceu. Que é esse aqui. Esse barracão lá. Esse barracão aqui, Tá, mestre. Bom, aí depois a gente vai para 2007, depois de 3 anos, aí já tem esse aqui. Choro Amazônico. Choro Amazônico. Que é esse aqui também. Esse aqui ainda tem, mestre, ou não? Não tem mais. Já esgotou. Esgotou esse. Esse aqui também. Também não tem. Não tem mais, tá esgotado, né? Tá isso aí, olha, não é nem mais original, já é uma cópia que eu guardei na capa. Mas a gente encontra no Spotify. Tudo tá. No Spotify, tá no YouTube também, quem quiser. Né? As músicas tá aqui, Choro Amazônico. Sim, fale um pouquinho desse. Vou falar um pouquinho aqui da SOS Amazônia, Prece, Luzia, Choro Brabo, Depauperado, Pérolas aos Porcos, Anjinho, Ederaldo no Céu, que foi feito, a gente vai tocar também Ederaldo no Céu, que foi feito em homenagem ao Ederaldo Góes Coelho, filho do falecido mestre Baleia, né, que também faleceu. Novo Amanhecer, Teu Pranto, Meu Choro, O Pandeiro do Amarildo e AIDS. Que saudade da Gonó. Certo, eu vou te contar essa história. O meu primo Nicias se interessou para arrumar esse apoio junto à Petrobras. Certo. Mas assim, né, a condição sine qua non era grava o samba da gonorreia. Aí é o seguinte... Este samba enredo aqui foi uma brincadeira lá em Anajás, que lá em Anajás não tinha, naquela época de carnaval não tinha nada. Então eu era o cara que era considerado um louco. Bora botar um bloco na rua. Aí eu emprestei o projetor, o microfone era do pastor da Assembleia de Deus. Olha só a minha amizade com ele lá. Ele me prestou o microfone. Aí a amplificação era da Igreja Católica. Aí eu consegui botar um carrinho de mão na rua para botar o som e eu saía tocando. Era o desengranado. Todo mundo saía da maneira que quisesse. Era lá, vou ter. Então como eu não tinha enredo, eu sou saudosista de bom, vou fazer um enredo sobre a gonorreia, os tempos antigos. Porque naquele tempo tinha surgido a AIDS, era aquele negócio, que a AIDS era vai matar, quem pegar tá condenado a morrer. Então, eu me lembrei, digo, bom, às vezes o camarada encontra um avião aí, se contamina com a AIDS e ainda morre mal falado. Então, dá para ter saudade do tempo da gonorreia, que tinha penicilina, que acabou que eu tinha... Podia até contrair, mas tinha cura. O cara podia frequentar um bordel alto ou de luxo, não tinha perigo nenhum. Ali a zona do Meretriz, em Esbelenga, existia ali, a gente caiaco lá, nunca peguei nada, graças a Deus. Então dá para ter saudade aqui naquele tempo, por quê? Porque no tempos antigos acabou que fazer
uma seresta com violão, hoje não pode mais fazer porque pode ser assaltado, né? E não se fala mais em Colombina, L'Équipe Pierrot, o triângulo amoroso do carnaval, não se fala mais, né? Tinha as orquestras que tocavam os bailes carnavalescos, hoje em dia não é mais, é só batuqueiro. Então dá para ter saudade desse tempo da gonorreia, né? Bom, mestre, partindo desse, a gente vem para 2007, que sai esse aqui, Lágrimas da Minha Ilha. Da Minha Ilha, que é esse aqui, né? Que eu fui ao show de lançamento. Fui visitar Cachoeira do Arari, e eu queria conhecer muito lá. Esse aqui ainda tem? Tem. Tá. Lágrimas tem. Daqui em diante tem ainda. Tá. Esses 3 últimos tem. Aí eu queria conhecer o Museu do Marajó. Eu fui, digamos assim, eu fiz contato com o padre Giovanni Galo. Toda vez que ele via a Belém, eu ia visitá-lo. Ele escrevia para jornal. Então ele era muito chegado. Ele ficou, digamos assim, vivendo com os vaqueiros para conhecer a vida do vaqueiro. Depois conviveu com os pescadores. Começou a juntar, descobriu os cemitérios do cemitério arqueológico. E começou a juntar as coisas do Marajó e tá aí o Museu do Marajó. Tanto para que ele está enterrado ao lado do museu. Isso, né? Exatamente. Então, em homenagem ao padre Giovanni Gallo, eu fiz Lágrimas da Minha Ilha, porque o italiano foi se condoer, foi se apaixonar pelo nosso Marajó, enquanto nenhum nós daqui teve essa preocupação. Exatamente, que é mais ou menos o que acontece hoje com o bispo emérito, Dom José Ascona, né? Sim. Que tem uma luta intensa para tentar, né, reverter algumas situações. E hoje em dia o cara fala a verdade, é mal visto. Então aqui no Lágrimas da Minha Ilha, que foi de 2013, aí nós temos do Pará, Pernambuco, Lágrimas da Minha Ilha, Curumim, Parioca, o Encanto de Mosqueiro, Açucena, Choroso, No Quarto de Cinzas, O Sorriso do Laércio, Um Chorinho no Madeira, Saudade do Baleia, que é homenagem ao Luiz, o Luiz Baleia, Tributo a Edson Sete Cordas e Chegou o Zé, né? Depois nós vamos para 2017, né? Saiu Minha Lavra. Minha Lavra, que aqui você já toca com o grupo novo. Grupo novo, né? Oriundo do Choro do Pará, o grupo Engole o Choro. Exatamente. Aí a história é a seguinte: a Luane, que é flautista, ela me chamou de mestre, você tem umas músicas para me dar, porque vamos gravar um choro, tem um projeto aí. Tá, te dou. Aí ela desenvolveu o projeto. Só que eu imaginava que era assim, 3 choros meus, 3 do outro, 2 de outro, vários compositores. Eu até imaginei assim, ia pegar um meu, coletânea, do Pardal, uma coletânea de vários compositores. Quando foi aprovado o projeto, ela disse: mestre, eu preciso de 12 músicas. Você tem? Eu digo: eu tenho. Mas só que vai ser ralado eu te passar essas 12 músicas que são inéditas, vocês nunca ouviram. Mas eu topo o desafio. Eu já com deficiência visual. Isso. Então eu pegava uma Kombi, morava na Bela de Saião, pegava uma Kombi até a Zé Bonifácio, ali próximo da Augusto Meira, tem uma passagem para a cidade de Joca, e era lá que a gente ensaiávamos, para de lá ir para o estúdio, com toda a meninada nova. Isso foi uma mão de obra muito grande, mas conseguimos gravar. Exatamente. Aí houve um erro muito crasso. Na hora que foram fazer a capa, não colocaram o meu nome. Está como se fosse... A da Amor do Bandolim Regional Engole o Choro. Então, mas olha aqui no disco. No disco, Engole o Choro. Aí não tinha mais dinheiro para fazer outra capa, eu não quis amarrar o queixo, eu não quis criar casa, para não atrasar os meninos. Aí a minha produtora fez essa etiquetinha aqui, botou aqui para identificar. Realmente, tá uma colagem aqui em cima, entendi. É como se fosse um disco do grupo, do Engole o Choro, e não é. Não é, do Engole o Choro. Então vamos lá, aqui tem Mimosinha, Degustando, Meu Caçula, Vanessa, Anajazino, Lembrança do Meu Lugar, Saudade Sempre Viva, Luane, Gisele, Tema para Bel, que é para sua esposa, né? Jasmine, Fazer o Quê? E Dançando em Cachoeira. Fazer o Quê? É do Oswaldo Banana comigo. Ele chegou com essa música em casa. E aí, nós temos agora o último, né? O último. Que eu também tive lá no show de lançamento, que foi lá no Margarida Esquivazapa, né? Que é o Vertente. O Vertente. Que é o agora de 2022.
É, 22. De 2 anos atrás. Então, tem Prodigioso, Belemita, Violeta, Baião do Nicolas, Choro do Pará, Lembrando Jereco, Princesinha e Tema para Bel. Essa aqui é a discografia do mestre Adamor do Bandolim. É. Não é isso, mestre? E fale um pouquinho do seu sentimento, porque a gente, como eu lhe falei, a gente tem essa relação de amizade, como eu falei anteriormente, né? E você está enfrentando alguns problemas de saúde um pouco sérios, né? Perda da visão, perda da audição, né? Problemas, enfim. Tanto é que depois do show de lançamento lá no Margarete Vazapa, a gente ia se encontrar. Na ocasião eu passei mal. Passou muito mal, né? Passou ruim no palco, enfim. Então você estava enfrentando alguns problemas. Mas isso não lhe impede de levar a sua arte, sobe. Tanto é que você está em breve para fazer um show, né? Nós estamos gravando esse programa hoje num sábado e à noite nós vamos tocar, né, Adamor do Bandolim e o grupo Choro da Ilha daqui de breve num evento aí. Fale um pouquinho desse seu sentimento em relação a toda essa sua obra, toda essa sua trajetória aí, mestre. Rapaz, eu me julgo muito feliz, muito sortudo pelo fato de estar vivo e dessa minha vivência, eu recebi as homenagens em vida, cara. Exato. Em 2015 foi em Rio de Carnaval lá no Mosqueiro. É uma escola pequenina, mas se lembrou de mim. Né? Então eu chorei muito lá no desfile, não porque o meu nome estava na rua, na época. A minha meta é contar a história do choro pro povo. Porque muita gente não sabe nem o que é choro. Eu estava em São Paulo, quando eu fui no Terroir Pará, eu fui com uma camiseta dessa. E a moça lá disse, choro, o que é choro? Eu disse assim, diga uma coisa, você já ouviu falar de Michael Jackson? Ela disse, já. Você ouviu falar de Pixinguinha? Ela disse, não. Eu digo, pois é que um está na mídia e o outro não está. Aí eu expliquei para ele quem foi Pixinguinha, o que é o choro, de onde veio o choro. Então, eu tenho o projeto Sementes, a minha produtora conseguiu isso, uma ajuda, nós chamamos Cachoeira do Arari, eu falei sobre o choro, uma palestra, toquei lá e eu me emocionei muito. Eu cheguei lá, eu não sabia, né? Eles têm um carinho muito grande por mim, eu cheguei a ver, olha aqui, eu sou muito carinhosamente recebido, olha a consideração que me deram, a hospedagem. Lá na minha terra não tenho isso. É aquela história, santo de casa não faz milagre, né? Aí eu cheguei em Cachoeira, eu passei andando lá, eu vi um garoto numa flauta. Tá bom. No outra rua andando por lá, vendo, conhecendo, outro flautinha doce da Rapaz, eu vi umas 3 casas assobiando isso. Os caras tocando. Tá bom. Marcaram para 7 horas. Aí eu cheguei lá, tava todo o grupinho de crianças reunido com flauta doce. Tocaram. Choro acabou, eu não aguentei. Chorei muito, cara. Acabou que a gente não merecia isso, mas eu chorei muito. Eu jamais imaginei ter essa emoção em Cachoeira do Arari. Jamais imaginei. Eu cheguei lá, mas eu chorei copiosamente, eu sou muito emotivo. Eu lembro disso, eu choro. Então, tudo isso me gratifica, sabe? Eu não sou melhor que ninguém, eu continuo sendo o mesmo caboclo de besta lá do Guajará, eu apenas gosto de choro. Tu sabe tocar choro? Não, eu não sei, eu toco porque eu gosto, eu não toco porque eu saiba tocar choro, não. Eu toco porque eu gosto. Exatamente. E essa sua emoção realmente reflete nas suas obras, né, nas suas músicas, quando você está tocando. Eu nunca imaginei, cara, que eles foram fazer isso comigo. O Carlino Gutierrez estava comigo, me acompanhando no violão. Cara, ele ficou sensibilizado, sabe? Eu não toquei, eu fiquei chorando o tempo todo, até passar mais, para eu poder me refazer, para poder tocar. Me fizeram uma surpresa. E a minha tristeza, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu fico triste. Quando eu fui fazer esse disco, a grana saiu, não dava para fazer, eu queria trazer uma atração de fora, o Danilo Brito, que é o dos maiores bandolinistas do mundo. Isso. Eu trouxe. Aí eu estive em Cachoeira,
e pedi a permissão para colocar o brasão do município. Isso, Aqui. tá bem aqui, realmente. E falei com o prefeito da época da minha terra para colocar o brasão do Anajás. Aqui está. Aqui está o brasão do Anajás e o brasão de Cachoeira do Arari. Por quê? Porque eu fiz uma música para cada um desses municípios. Eu fiz o Anajazino, que é um frevo, e fiz Dançando em Cachoeira. E falei com ambos representantes dessa prefeitura, com o prefeito de Cachoeira e com o esposo da prefeita, na época Anajás. Ambos me prometeram que eu precisava de R$4.000. Não, o que é R$2.000 para uma prefeitura, rapaz? Aí eu fechei com o Danilo Brito para ele vir para poder fazer o show. Como eu fiz, show lindo, tá no YouTube. Resultado. Isso em janeiro eu falei, passou fevereiro, março, bora, gente. Não, tudo bem. Eu fui ao líder Cidade Velha, lanchei lá com o prefeito na época de Cachoeira. Ele me dá, pode deixar. Resultado. Ninguém cumpriu com o que prometeu. Cumpriu com o que prometeu. Ninguém. Aí quando eu vi, eu ainda na vã esperança, eu fui ao Bom Pará, emprestei os 4.000 para botar no movimento. Eu digo, bom, eles me dão dinheiro, eu pago apenas os juros. Conclusão, passei 1 ano e meio pagando esse empréstimo, eu paguei para tocar, eu paguei para lançar o meu disco. Então eu não tenho, sabe, assim, raiva. Eu fico triste. Exatamente. Devido, sabe, ao desrespeito para com o artista. Eu sou um caboclo do Marajó, não nego. Mas eu preciso ser respeitado como artista que sou. Exato. É isso que eu peço. Quando houve, em 2015, o hino do Anajás, eu pedi para o gestor na época, que está hoje de novo no exercício, que deverá ser reeleito, que gravasse o estúdio o hino do Anajás, para distribuir nas escolas e fazer um caderno com o emblema do Anajás aqui na frente, a administração dele lá e tal, e atrás o hino, a letra do hino, para as pessoas aprenderem. Nada. E eu conheci uma das músicas lindas, uns hinos que eu gostaria, sabe, muito de exaltar neste momento. Como foi meu contato com o hino de Breves? Eu sempre gravo nesse estúdio do Pardal, Midas, Amazon. Porque ele é bandolinista, é músico, eu sou analfabeto musical mesmo, eu faço alguma coisa errada, ele corrige. Então eu estou tranquilo com ele. Aí um dia eu entrei lá, sempre que eu estou pelo comércio central, ele disse, compadre, quando é que vai ser gravado o hino da sua terra? Eu disse, eu não sei nem se tem hino ainda, e não tira mesmo. Disse, quando tiver, venha gravar aqui, olha isso aqui. Aí ele me mostrou esse hino, é o hino de Breves. Cara, eu achei lindo, eu achei um negócio... Aí, então, quando foi feito o festival, que saiu a letra, tudinho, eu conversei com o prefeito. Vamos gravar. Segui o exemplo de Breves que gravou, que está no YouTube. Até hoje, ninguém me deu bola. Parece a voz do Brasil, ninguém escuta. Ninguém escuta. Mestre, é assim, realmente a gente não entende certas coisas que acontecem, né? Se gasta milhões... A falta do civismo, meu irmão, porque quando eu estudava, a gente cantava todo dia o hino da bandeira, o hino nacional, era rápido. O hino do exército, o hino da aeronáutica, tudo isso eu sei. A gente cantava, vez por outra cantava, mas o hino nacional era todo santo dia. Isso é civismo, gente. E a gente vê tanto dinheiro sendo gasto aí com coisas supérfluas e não se dá valor à cultura. Mas, como você falou agora, assim, eu preciso que me respeitem como artista, né? Preciso disso. E
você pode ter certeza de uma coisa. Essas prefeituras, essas pessoas que prometeram e não cumpriram, podem não lhe respeitar. Mas eu lhe respeito, o Everaldo que está aqui, que é o nosso produtor, lhe respeita. Tenho músicos aqui em breves, como o Djalma, o Nazareno, né, o Demetrio que teve lá, o Estélio, Cordeiro que vai estar daqui a pouco com a gente aqui tocando, né, os chorinhos que a gente vai fazer. Então a gente lhe respeita e tem a maior admiração, né? Então eu lhe digo aqui que você tem uma grande importância, uma importância muito grande para a nossa música, para o choro paraense, e você com certeza tem todo o nosso reconhecimento. E longe de mim a pretensão de ser melhor que quem quer que seja. Não, eu não tenho disso não, cara. Eu só sou enjoado de você. Eu acho que Olavo Bilac, que foi autor daquela frase ordem e progresso, a nossa maneira, ordem e progresso. Onde não tem ordem, não tem progresso. O que é a ordem? É a disciplina, cara. Você tem que ser disciplinado. Você marca uma hora para o ensaio, vamos lá, vamos tudo. Eu comecei a ensaiar no Gilson toda semana, dia de quarta-feira. Aí estava terminando o ensaio, eu quero olhar, que vai ter jogo. Sabe que o brasileiro é apaixonado por futebol. Vamos passar, Gilson, o ensaio para terça, que é para não ter essa agonia da gente estar, porque para mim tocar é um negócio sagrado, você tem que se entregar mesmo. Exatamente. Exatamente, é uma das coisas que eu bato nessa tecla, porque muitas vezes o artista sobe no palco e como se estivesse lá numa brincadeira, e não é. Você sobe no palco, é um trabalho e outra coisa, tem pessoas que estão lhe pagando para lhe ver, então você tem que mostrar o seu máximo, oferecer o seu máximo para aquelas pessoas que estão lá. É trabalho. Né? Uma farra é uma farra. Vamos sair para cachorrada, quando a gente diz assim, a gente vai tocar no aniversário, é uma brincadeira. Mas quando você vende ingresso, você vende o seu produto, é um trabalho. Eu acho feio isso, sabe? Você está tocando e está bebendo. Você não vai beber no seu trabalho. Ali é um trabalho. É um trabalho. Eu, se fosse proprietário lá da casa do meu amigo Gilson, né, eu não permitiria bebida no palco. Não permitiria. Eu acho feio. Particularmente, eu acho feio. É um trabalho? É um trabalho. Então vamos trabalhar depois da gente... Depois... Quando no grupo Manga Verde não ensaiava, o Alcir batia muito nisso. Gente, vamos tocar. Depois da função, a gente bebe. Basta, não tinha jeito. Tinha uns que não bebiam, mas já chegava bêbado. Que dava na mesma. Bom, mestre, aproveitando aí esse gancho do Manga Verde aí, né? Vamos falar um pouquinho do Alcir Guimarães, né? Que era seu amigo, um grande músico paraense, né? Uma pessoa que deixou uma lacuna muito grande. Fale um pouquinho dessa relação de vocês, né? Como é que começou isso aí? Eu sou compadre do meu querido Manuel Cordeiro. Ele é padrinho de um filho meu. E o Manuel era um cara meu fã, meu compadre, meu amigo, que falava muito bem de mim. Então o Alcir é compadre do Manuel também, que ele é padrinho do Felipe. Mas você precisa conhecer o Companhia do Amor, o cara que toca, o cara bacana e tal, você vai conhecer. Aí ele fez uma roda de choro na casa do sogro dele, lá na Tupinambás, né? E me chamou. Aí eu fui para lá, mas eu estava ruim de grana. O meu bandolim estava descolando. Aqui atrás eu tinha colocado fita isolante, tá feio. Eu pensei, eu era incompreendido assim no âmbito familiar, muita gente não compreende esse idealismo da gente. Sabe uma coisa? Só comigo eu vou quebrar esse bandolim do primeiro porte, que eu saí dessa brincadeira e vou sair. Aí eu fui lá. O doutor Magalhães, que já era meu amigo, meu compadre, ele era traumatologista, ligou para o Alcir. Olha, você vem cá, eu conheci o Companhia do Amor aqui e tal. E ele estava de plantão no trabalho dele, no laboratório, ele fechou e foi lá para me conhecer um instantinho. Eu estava tocando lá, estava tomando umas caipirinhas, eu estava disposto a quebrar o instrumento, estava tocando, disse que a minha última farra eu quebrasse. Aí o Alcir chegou, eu nem percebi a chegada dele, ele era um cara muito tímido, ele chegou na dele, ele estava me observando certamente. Aí quando ele me disse, olha, isso aqui é o Companhia do Amor.
Aí ele disse, prazer, Alci, tá, olha, todo mundo aqui ele chama de compadre, eu vou lhe chamar de compadre também. De forma que as filhinhas dele eram tudo pequeninas, né? Até hoje a menina me chama de compadre, as pequenas. É Me mesmo? chama de compadre. A Fernanda, a caçula, ela é procuradora do estado, né? É gente grande. E ela liga para mim, compadre, tá bom, tá, desde pequenininha me chamava de compadre. Então, aí ele disse, aí eu tocando lá, ele disse, olha, eu vou fazer um disco, eu gostaria que, se fosse possível, você me acompanhasse. Eu estava magoado. Rapaz, é o seguinte, quando você está aqui, se alguém passa e te esbarra e derrama a tua água, por que derramou a água? Porque tu tá cheio d'água. Eu estava magoado, caramba, com a vida, uma luta. Aí eu disse, poxa, eu vou parar de tocar, eu vou parar com isso. Aí ele fez esse convite, eu não tinha por que tratar ele mal. Eu disse, olha, depende, né, cara? Eu não gravo besteira, sabe? Eu levei ele como se fosse um bregueiro, uma pessoa assim, sem letra, sem nada. Não é nem bregueiro, é uma pessoa... Eu estava magoado, né? Aí ele disse, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar um samba aqui. Aí ele pegou o cavaquinho e fez assim... Pera. Ontem, do tempo, afinal, meu bom amigo, quero andar contigo, e ficar de bem com a vida contigo. E quando meu samba chegar e de triste virar assobio, então vou estar a nascer. Aí ele me mostrou o samba, aí eu só comigo, não dá pra quebrar o bandolim hoje. É o que eu pensei. Tem que deixar pra quebrar depois. Tem que quebrar depois, hoje não dá, tem que gravar com esse caboclo. É por isso que eu tenho 4 pessoas importantes na minha vida. Primeiro foi o Alcir, que me levou para o estúdio, que eu nunca havia entrado em estúdio, não sabia nem como era. O segundo foi o Nicias. Eu havia passado lá no Magazine Amada, ali na Magalhães Barata, tinha visto um bandolim Del Vecchio, mas eu não tinha grana para comprar. Quer dizer, eu tinha, mas se eu comprasse ia faltar a farinha para os meninos. E eu nunca priorizei primeiro a família. Bom, aí era aniversário de um figurão, eu não me lembro quem era o cara, acho que era do senador Morapá, era um negócio grande. Ele disse, olha, primo, quero que seu pessoal, quero tudinho no aniversário do cara assim, eu não sei de quem era o aniversário. Eu digo, não vou, primo. Por quê? Cara, o meu instrumento tá todo esculhambado, cara. Pô, eu toco assim, amigo, mas eu não vou tocar pra gente importante com o instrumento todo cheio de fita isolante. Eu não vou tocar, não dá. Não é problema, primo. A gente vai já comprar um. Você sabe onde tem um instrumento? Eu digo, rapaz, eu sei, mas eu não sei se ainda está lá. Vamos lá. Aí fomos lá, cheguei lá, o bandolim estava lá. Aí ele comprou. Então, a segunda pessoa importante, ele, o Alcir, ele, depois o Edgar Augusto, que criou o estúdio. Isso. E depois o Eduardo Dias, que facilitou a pressagem. São as 4 pessoas que eu tenho muita gratidão. O Alcir, Nicias, Edgar e Eduardo. Tenho muita gratidão por essas pessoas que me deram essa chance de ser, porque eu ia quebrar meu instrumento e deixar de tocar. Com esse novo bandolim, aí, mano, apaguei o sonho de deixar de ser músico. Né? E aí, desse início aí fluiu, não foi? Aí você gravou com ele, Gravei, ele gravou aí com você. Veio esse CD, depois ele me convidou para fazer parte do grupo Manga Verde. Isso. Que era só top de música, cara. E eu fui convidado para tocar, e sou um dos fundadores.
eu ganhei bem dinheiro, ganhava mais tocando à noite do que no emprego. No emprego. Mas eu era jovem, a gente fazia quinta ceilei no Lapinha, aí sexta-feira eu ia trabalhar. Quebrado, mas eu ia. Mas eu era jovem, a gente aguenta o trampo, né? Aí depois eu passei pro grupo Oficina, certo? Mas sempre querendo fazer a minha carreira solo. Eu sempre tive meu lado de chorão respeitado, né? E eu não deixei mais de tocar, né? Até hoje, eu já estou nos meus 82 anos, agora em maio farei 82 anos, e ainda estou teimando e tentando de aprender, porque a vida é um eterno aprender, né? A vida é um eterno aprender. Exatamente. Bom, mestre, você está aqui em Breves, mais uma vez com a gente, né? Sim. Você veio participar do evento lá, como eu falei aqui anteriormente, que é dos 33 anos da fundação do Grupo Novo Horizonte, dos Alcoólicos Anônimos em Breve, né? Com toda boa vontade. Exatamente. Sem cochê, com apoio da Secult, aqui da Prefeitura Municipal de Breves. Breves. Encontrar os amigos. E também pra gente fazer uma homenagem, né? Que a gente vai ter um almoço no domingo, né? Lá na casa. Tem um almoço na casa do querido amigo da gente, né? Falecido já, o Luiz Baleia, né? Que foi um grande músico brevense, né, que ensinou uma geração de músicos aqui. São 15 anos da morte do... 17 do Luiz e 15 do Ederaldo. 17 do Ederaldo e 15 do Luiz, porque o filho dele morreu antes, né? Inclusive o Ederaldo também, que era filho dele, que era músico, era chorão também, né? E... acho que um dos motivos maiores da partida prematura do Luiz Baleia foi a saudade do Ederaldo, porque o Ederaldo era o parceiro, o braço direito dele, acompanhava, sabia todo o repertório, e quando o Ederaldo morreu, os últimos 2 anos de vida do Baleia, ele se deprimiu. Se entregou, não queria mais tocar, porque a perda do filho dele, que sabe, a gente perdeu um filho, eu nunca perdi, e espero não ter essa tristeza na minha vida, mas eu imagino como foi pra ele, né? Então ele perdeu o grande amigo dele, o companheiro que estava do lado dele, que o acompanhava. Então os últimos 2 anos a gente acompanhou. Primeiro filho e foi muito triste, né? Então a gente... Foi triste. A gente comentava que o Baleia, ele se entregou, ele morreu de saudade do Ederaldo. Se deprimiu. Né? Então a gente vai fazer esse almoço lá na casa dele, né? Pra lembrar, porque a gente nunca pode deixar essa memória se apagar. A lembrança dele. Né? E a gente só tem que agradecer, né? Eu aqui lhe agradecer por ter eu até agradeço a Deus e parabenizo vocês aqui em Breves, porque apesar dos pesares, aqui tem músicos bons, cara. Não está sem músico bom. Tem você que é a nova geração, certo? Conheci esse garoto ontem do clarinete, espetacular o garoto. O Beni. Quer dizer, falta lapidar. Tem o meu conterrâneo Estélio, que está aqui, que tem uma experiência larga. Né? Esse meu conterrâneo mesmo da Gema nasceu lá neste barracão. No barracão que está aqui na frente da... Inclusive, eu já vou logo... Nasceu neste barracão já aqui. Vou logo pegar ele pela palavra, viu, Estélio? Daqui a pouco o Estélio vai aparecer para vocês, o Estélio Cordeiro, que a gente vai gravar um podcast com o Estélio também para contar um pouco da trajetória dele, da trajetória musical. Nasceu, viu, Estélio? Já tá palavrado, né? Tá tudo certo, né? Vamos só marcar o dia. A gente pega logo pela palavra que é pro cabra não correr depois. Né? Então, mestre, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso tempo, né? Então, assim, eu só queria lhe agradecer imensamente pelo carinho que você tem pela gente, porque sempre que você vem a Breve, Max, eu tô indo pra Breve, bora montar um negócio pra gente brincar, olha, tem esse chorinho aqui, bora pegar, fala com o pessoal aí, a gente chega aqui, monta, tanto é que nós passamos 2 dias ensaiando pra poder fazer o show de hoje à noite, né? Então, assim, eu fico feliz de poder compartilhar esse momento. Se Deus quiser, em maio, a minha comadre quer fazer, em maio, aniversário, não sei se é do Luiz ou do Ederaldo, ela me pediu para voltar aqui em maio e eu já estou pensando nisso, né? Mas eu quero ver assim com mais antecedência. Para poder ensaiar com mais calma. Não fazer essa correria, né? Isso, exatamente. Mais antecedência. Tá bom, mestre. Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo carinho que você tem pela gente, pelos músicos brevenses, por todos nós que fazemos cultura.
Né? E aí é assim, a gente às vezes não tem o reconhecimento que deveria ter de quem, por parte do poder público, que poderia fazer algo mais, como, por exemplo, patrocinar a gravação de um CD, de um DVD, fomentar os projetos culturais. Mas a gente tem o carinho das pessoas que são fãs, das pessoas que gostam da gente, né? Então eu acho que isso é muito mais importante às vezes do que ter o apoio de certas pessoas que fazem só por obrigação. Então eu penso assim, eu prefiro muito ter amigos como você, como o Maestro Estélio, como o Vinícius que está aqui com a gente, que são pessoas do meio da gente, que dão valor naquilo que a gente faz, do que ter às vezes um apoio que às vezes é até meio forçado, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, como eu já falei, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui. E também quero deixar uma ideia, porque é o seguinte, esse trabalho nosso, trabalho cultural, é um trabalho de catequese, como eu falei, né? A mídia jamais vai nos procurar para dizer isso, aquilo, não vai. A gente tem que ir para a rua e mostrar o trabalho. Então, o meu filho com os amigos lá na Pedreira lançaram o projeto Acorda Pedreira. Aí eu participei, que eu morei na Pedreira, participei lá, então chamaram os compositores, uns poetas, e até eu falei ontem, falei para o Ciro, o garoto, filho do Braguilha. Ele disse, olha, vamos fazer uma Acorda Breves aqui, né, para mostrar os poetas daqui. Aqui tem o cara que escreve, tem o Vanderlei, tem o Salomão Salles, certo? Eu sei, tem músicos aqui, tem o Djalma, tem agora vocês aqui, o Estélio é uma grande aquisição, né? Você, tem o Nazareno, e vamos mostrar as composições, composição do Artêmio. Eu tenho uma música com o Artêmio, que eu cheguei aqui em 84, um dia ele me mostrando uma música, né? Saudade da primeira esposa dele, ele fez uma letra, em 84, quando foi o ano passado, eu telefonei para ele, até me manda a letra dessa música, ele mandou, ele disse, olha, bora aumentar e contar mais a história da história, e eu peguei e fiz a segunda parte da música, tá? Ontem ele me deu eu tinha perdido a letra, ele me deu a cópia, então são coisas que a gente tem que mostrar para o povo. Exato. Lançar o Acorda Breves, porque tem artista, nós temos, mas é aquilo que eu falei, se a gente for esperar pelo poder público olhar para a gente, não olha se a gente não mostrar, a gente tem que se organizar e mostrar o trabalho. Exatamente. Entendeu? E eu sempre falo para os amigos, pela juventude, que toca violão, que toca clarinete, gente, toquem, estudem, mas façam, tenham uma profissão paralela. Então eu aconselho, faz licenciatura em música e vai lecionar. Exatamente. Porque, infelizmente, viver só da música não dá. Exatamente. Principalmente quando é instrumental. Aí, meu irmão, é terrível. É isso aí. Mas bom, a vida mestre, continua. É isso aí. Então, muito obrigado, mestre. Obrigado pela sua presença. E espero poder ainda tocar por muitos anos, sei lá, nas vezes que a gente tiver essa oportunidade, viu? Eu me sinto muito honrado em poder compartilhar o seu talento. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui, tá? Eu que agradeço, fico grato, né? Valeu. Até breve. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez chegamos ao final de mais um podcast Breves Histórias, o podcast das nossas histórias marajoaras. Fiquem ligados, acessem o canal, inscrevam-se, compartilhem. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!